Bom, Ju, mas são 11 horas e 30 minutos e o presidente Lula está falando agora. A gente vai acompanhar um trecho de um anúncio que está sendo feito de novos institutos federais. Mas se vocês conversarem com o pai ou com a mãe de vocês, vocês vão perceber que a coisa mais valiosa, a coisa mais sagrada, a coisa mais importante que eles querem deixar de herança para vocês é a formação profissional de vocês, é o curso de vocês, é o Instituto Federal, é uma universidade, é a liberdade que vocês vão conquistar com uma formação para homem e para mulher. Por isso, não percam essa oportunidade. Por isso nós criamos o pé de meia. Eu até pus uma meia aqui para mostrar que eu estou com o meu pé de meia aqui, ó. Para mostrar que eu sou corintiano, eu mostro logo a minha meia aqui. Ou seja, o pé de meia é a forma que o Camilo encontrou, junto com o pessoal da educação desse país, para que a gente evite que meninos e meninas de 13, 14, 15 anos desistam da escola porque tem que trabalhar para ajudar o pai. Ou seja, então a gente está criando o pé de meia, vai ter uma poupançazinha pequena. Muita gente me diz, mas o Lula agora está dando dinheiro, além de dar dinheiro para pobre, para outra família, além de dar a casa de graça para quem ganha nada, agora vai dar dinheiro para estudante. Vamos dar. Vamos dar porque nós queremos que vocês estudem e que vocês sejam motivo de orgulho do pai e da mãe de vocês. Nós queremos que vocês deem para o pai e para a mãe de vocês, muitas vezes aquilo que vocês não conseguiram receber deles, porque eles não tinham condições de dar a vocês. Então, talvez por isso, talvez pelo fato de eu não ter diploma universitário, é que eu gosto tanto de educação. Porque eu fiz quase que uma profissão de fé. Eu quero que os filhos dos trabalhadores tenham aquilo que os filhos da elite têm. Eu quero que o filho do pobre tenha o direito de fazer uma universidade. Eu quero que a menina pobre, negra da periferia possa ser médica, pode ser dentista, pode ser enfermeira, pode ser, socióloga, pode ser filósofa, se o que ela quiser. É esse país que nós estamos construindo. E para vencer, vocês sabem que a luta não é fácil. Porque tem muita gente nesse país acostumado a que o dinheiro todo da nação vá só para uma parte da população. O restante, se passar fome, não tem problema. O mundo é tão ingrato, que a gente hoje percebe que tem 735 milhões de pessoas que vão dormir toda noite com fome. 735 milhões de pessoas. Enquanto isso, os países ricos gastaram o ano passado 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armamento. Ou seja, esse despudor, esse contrassenso, esse ato desumano, essa falta de solidariedade, essa falta de fraternidade é que está criando um mundo com gente raivosa. E eu quero criar um mundo de gente amorosa, de gente simpática, de gente humanista, de gente fraterna, de gente que aprenda a olhar o seu amigo e abraçar e estender a mão quando ele precisa. Por isso, Camilo, meus parabéns. Nós temos uma meta, marcar 1000 gols. E os nossos 1000 gols vai ser construir 1000 institutos federais nesse país para a gente resolver definitivamente o problema da educação. Um abraço e boa sorte para vocês. Tá aí, falando o presidente Lula, anunciando 100 novas unidades dos institutos federais, que são institutos que trabalham educação, tecnologia, ensino profissionalizante, uma cerimônia que conta inclusive com o ministro da Educação, Camilo Santana, e é uma pauta que o presidente Lula sempre falou, né? A coisa de dar acesso à profissionalização, a conhecimento, a estudo, Mano Ferreira. Exato, Koba. Antes de você falar, desculpa, são 11 horas e 34 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Agora sim. Eu acho que é importante a gente, para além das polarizações e das paixões políticas, analisar a pauta em si, que é ensino técnico. Ensino técnico é uma necessidade muito grande do Brasil. Um ponto fundamental
é que a gente tem um desafio de produtividade. O que significa isso? A capacidade do trabalhador de fazer mais com menos. Como é que você faz com que o trabalhador consiga produzir mais com menos? Com educação, capacitação e formação técnica. Mas, para isso, um ponto essencial é que os institutos federais, que as escolas técnicas estejam, de fato, conectadas com o mercado de trabalho. E isso sempre foi um desafio, porque não adianta você querer inventar qual que é o curso ali sem levar em conta as vocações e as demandas do mercado de trabalho de cada região. Para isso é muito importante que no desenho de que cursos vão ser oferecidos haja uma conexão com as demandas reais de cada mercado local. E isso, até onde eu sei, ainda não está presente nesse programa anunciado pelo Ministério da Educação. Então, por um lado, é muito importante que haja, de fato, mais vagas de ensino técnico. Por outro, para que essas vagas, de fato, sejam efetivas, é preciso conectar essas vagas com o mercado de trabalho. Ô, Julinha, você está balançando a cabeça aí? Eu tô. Com certeza, né? Porque no ano passado o orçamento para educação foi diminuído, foi bloqueado, porque já não tinha dinheiro para custear o que já está, a estrutura já instalada. Vamos pensar o seguinte: cada instituto federal que foi inaugurado, eu estou inaugurando pelo menos 30 anos de despesa pública continuada. Despesa de pessoal continuado. E aí, quem entende de orçamento público, administração financeira e orçamentária, sabe que essa despesa, eu não consigo diminuir essa despesa. Eu consigo diminuir investimento. Então, a gente está vendo a mesma proposta ser feita, sendo que nós já colhemos os resultados dessa proposta. Se a gente andar de Uber hoje, pergunte para quem está dirigindo Uber. A gente se impressiona com a quantidade de pessoas com nível superior dirigindo Uber. Isso se dá por quê? Como o Mano perfeitamente colocou aqui, existe uma desconexão entre a formação e a necessidade do mercado. E também a gente vê mais um anúncio sendo feito sem apresentar qualquer tipo de embasamento orçamentário para isso. Eu, particularmente, ficaria feliz de, nesse momento, ver o presidente Lula anunciar que iria encaminhar para os estados recurso para reforçar o salário do professor que está na base. Porque não adianta nada você entrar numa faculdade no ensino técnico sendo analfabeto. Então, cadê o investimento na base, que é o básico? Se eu não tenho arroz com feijão, eu não ofereço bolo de chocolate. Sim. Eu confesso que eu me revolto. Ô, Júlio, por aqui, quero também ouvir o Felipe Monteiro e o Diego Tavares a respeito do lançamento desses 100 novos institutos, uma promessa, um lançamento, um anúncio que foi feito pelo presidente Lula. A previsão é de que esses 100 novos institutos sejam implementados até o final de 2026. E aí, Felipe Monteiro, quero falar com você sobre o que falavam Mano Ferreira e Júlia Lucy. Há muitos motoristas de aplicativo que têm nível superior. A gente teve um boom nas últimas décadas, nos últimos anos, de faculdades, universidades. O ensino EAD popularizou o ensino superior. De modo que, por exemplo, no direito, PP, a gente saiu em 20 anos, de 2003, 2004, de 400 faculdades para 1.300. Sabe o que isso significa hoje? 1.300.000 advogados. Sabe a média salarial? Aqui em São Paulo, Diegão, você sabe, mais ou menos, uns 3, 4, 5 mil reais é o que ganha um advogado, nível superior. Mas faltou, PP, ensino técnico, que é o que faz o Instituto Federal. A ponto de o advogado ganha uns 3, 4 mil e luta para ter um emprego. Mas um tratorista que não tem ganha 12 mil reais. Por quê? Porque falta, porque não tem, porque não incentivaram os institutos federais, os ensinos técnicos profissionalizantes lá atrás. A gente descompensou essa balança, né, Maninho? Você concorda comigo ou não, Felipe Monteiro? Tá faltando tratorista? Eu discordo de você e discordo da premissa que o Mano e que a Julinha colocaram aqui. Primeiro que o ensino técnico não tem que necessariamente observar o mercado, né? E o exemplo que eu dou clássico é o exemplo, por exemplo, da energia nuclear. Energia nuclear. Eu te falo porque a energia nuclear, a Angra 1, por exemplo, foi construída em 1985. E o primeiro curso de engenharia nuclear formou o primeiro grupo de engenheiro em 2015. Ou seja, nós temos que pautar o mercado também com política pública.
Eu não teria nenhum problema, por exemplo, em olhar para o mundo e ver que o grande problema é a questão dos semicondutores, a briga de Taiwan com a China, e criar um curso técnico de semicondutores no Brasil sem ter uma indústria de semicondutores. Por quê? Porque assim eu consigo pautar o mercado, consigo que os Estados Unidos olhem para o Brasil e falem, poxa, tem pessoas qualificadas ali que conseguem lidar com semicondutores, com tecnologia embarcada no Brasil. Então, ao invés de ficar brigando com a China por Taiwan, eu vou investir no Brasil para criar uma indústria de semicondutores. E por essa lógica... Ou seja, eu consigo... A gente está exportando cérebro. Eu consigo criar instrumentos e criar políticas públicas que façam o mercado atuar da forma que eu quero que atue. E o problema do Brasil é a desindustrialização do Brasil. Não adianta você criar ensino técnico para técnico de serviço. Eu quero técnico industrial também. Ô, Pepe, enquanto você falava, o Mano teve um AVC, a Júlia uma convulsão e o Diego desmaiou aqui. A ideia... Mas nós vamos te ouvir falar, o Pepe vai concluir aí, pode falar. Mas, hoje você foi interrompido já, faltando aí 18 minutos para... Um recorde, hein, Pepe? Me perdoa, quebrei essa tradição. Vai lá. Deixa eu terminar de falar. Ou seja, o Brasil tem que ter uma política de industrialização também. Né? E a política de industrialização não necessariamente tem que ser pautada pelo mercado. O governo tem que saber pautar também o que quer. E é assim no mundo todo. Quando a Alemanha, por exemplo, da Angela Merkel, investe pesadamente na indústria automobilística dela, para proteger a indústria dela, é dar um recado para o mundo. Quando o Biden, por exemplo, coloca 300 bilhões de dólares no setor de economia verde, para fazer com que a indústria verde vá para os Estados Unidos, é um típico caso de que os estados todos pautam a indústria e pautam o mercado. Então, não tem que ser cordeirinho... o Estado tem que ser cordeirinho do mercado, não, Pepe, e fazer curso técnico para abastecer o mercado. É o contrário. Ô, Pepe, eu não queria te interromper, mas meio-dia a gente tem que acabar o programa, viu, gente? Tem outro programa que vem na sequência aí. Vai me interromper. Não, me perdoa, não é a minha intenção. Mas a palestra tá faltando técnico. Tá faltando técnico e enfermagem para socorrer o Mano, a Júlia e o Diego aqui, que tiveram um desmaio. É evidente. Isso que o Pepe está dizendo aqui, isso já acontece no Brasil. E qual que é o resultado que nós temos? Exportação da mão de obra brasileira. Hoje, o governo brasileiro investe na educação, principalmente quem é formado nas faculdades federais, para que essa pessoa passe a mão no seu diploma e vá embora do Brasil, porque nós não temos aqui um mercado para receber esses profissionais. Então é evidente que não tem resultado algum você preparar um mercado de trabalho e ficar ajoelhado no chão rezando para Deus abençoar o Brasil com uma demanda para esses trabalhadores. O caminho tem que ser inverso, sim. A gente tem que ter a demanda, atender a demanda que é existente. E tem demanda existente. O Nelson trouxe aqui um exemplo concreto. Nós temos advogados ganhando R$5 mil e tratorista ganhando 12. Por quê? Porque não tem tratorista. E nós temos aí nesse ponto, viu, Pepe, falando de industrialização, um agronegócio que é o terreno já preparado para o Brasil ser pioneiro de uma agroindústria. Para trazer tecnologia do agro, para trazer empregos qualificados dentro do agronegócio, mas nada disso é feito. Ao contrário, o agro é muitas vezes tratado aqui como um vilão, como alguém que está fazendo um favor para o país. Como é dito aí, às vezes, é um setor que depende exclusivamente de investimento público. E é por isso que, como a Júlia constatou muito bem aqui, muitas pessoas com curso superior, com diploma de advogado, engenheiro, tá fazendo Uber. E vai fazer Uber por pouco tempo, viu? Porque, pelo jeito aí, com a regulamentação dos aplicativos, logo não vai ter nem Uber para fazer. Meus amigos,